Gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número 7 da disciplina Avodar 2. Gente, nós já começamos nessa disciplina falando sobre os falsos profetas. Falamos também sobre a proibição de criar uma nova religião. Eu falei para vocês, se vocês estão lembrados. E depois de falar dessa proibição de criar uma nova religião, o que eu falei ainda para vocês? Falei também sobre a proibição de acrescentar mandamentos. E depois falei da proibição de anular mandamentos. E a última aula nós tivemos entrando dentro das proibições de fazer o quê? Dentro das proibições de costumes idólatras. Então nós vimos que as várias práticas que existem nos costumes idólatras, como por exemplo, fazer tatuagens em nome de ídolos, ou então, por exemplo, a pessoa ela participar de algum tipo de festa da época da idolatria, ou então a pessoa ela participar também ativamente de costumes idólatras, costumes pagãos, são todos proibidos pelas 7 leis universais, conforme nós vimos. E dentro dessa prática de costumes, existem várias tipos de práticas que eles vão chamar de espiritualidade. No entanto, esses níveis de espiritualidade também são consideradas avodah. Por quê? O conceito de serviço estranho é o conceito de idolatria da primeira lei de Noa, de não praticar idolatria. Logicamente que tudo aquilo que Hashem não ordenou, ou tudo aquilo que Hashem proibiu, é proibido pela lei de não praticar idolatria, correto? Então, às vezes, aquilo pode até estar sendo algo que as pessoas vão não associar à idolatria, porque idolatria, geralmente as pessoas pensam que é se curvar, adorar, ou algo assim. No entanto, também são proibidos, como as invocações que se faz para forças ocultas, ou seja, a trazer para este mundo algum tipo de pessoa que já morreu, que já faleceu, e fazer perguntas a essa pessoa, por exemplo, né, é proibido. Isso é chamado de OV. Então, o que é OV? OV é um tipo de prática que a feitiçaria, combina então a feitiçaria com a idolatria. Ao mesmo tempo que a pessoa, o condutor, né, do culto, né, seria o médium, podemos chamar assim, ele faria o seguinte: ele invocaria essa força, né, um espírito de alguém que já faleceu, e além de invocar essa força, ele também rendia culto a essa força, oferecendo o incenso, né, e entrando em transe muitas vezes, a pessoa entrava em transe como se tivesse uma crise epilética, e depois disso ela levantava dizendo que estava ouvindo vozes e as pessoas fazem pergunta e ele vai respondendo a essas pessoas, dizendo que essa resposta não está vindo dele, mas está vindo desse espírito do qual ele incorporou, seria isso. Tá? Então, isso é óbvio, ok? Isso é chamado de prática de óbvio. E toda prática semelhante a essa também entra no conceito óbvio, também é proibido. É proibido qualquer forma de prática ocultista, de acordo com as 7 leis universais, de acordo com a Torá de Moshe Rabbeinu, de acordo com o judaísmo. É totalmente proibido, ok? Legal, então nós vamos entrar nesse assunto na aula de hoje. E estarei aqui abrindo para vocês o nosso slide, que facilita um pouco para você estar acompanhando, né?
Então, legal, do qual vocês estão vendo aí. Agora parece que está tudo direitinho. Então, gente, essa é a proibição então de invocar espíritos, ou seja, de praticar OV. A referência para ela, conforme o Rambam, ele já disse lá no começo que tudo aquilo que é considerado avodazará para o judeu é também considerado avodazará para o não judeu. Ou seja, avodazará, proibições de serviço estranho, elas são iguais, tanto para judeus quanto para não judeus. Ok? Então, por isso, nós usamos a referência da qual se encontra em Levítico 19, 31. Levítico, capítulo 19, versículo 31, está escrito o quê? No qual nós podemos ver, está escrito: não se volte para os ovos. Não se volte para os ovos. Bem, essa proibição de óbvio, na verdade, ela vai se encontrar em duas etapas. Sim, em duas etapas. A gente está vendo a primeira parte dessa etapa na aula de hoje, e na próxima aula veremos a segunda parte dessa etapa. Então, na primeira parte dessa etapa, a proibição ela consiste do própria pessoa que faz a invocação. Não são todas as pessoas que invocam. Então, não são todas as pessoas que têm em si essa prática da mesma gravidade. Mas existem aqueles que acompanham aqueles que invocam. Seria alguém que fosse consistisse dos seguidores dessa prática de idolatria. Esses seguidores também são proibidos de fazer essa canalização dessas forças, ok? Ele também é proibido de fazer a canalização dessas forças. Então, esses seguidores são aqueles associados a algum seguidor do médium tal, ou do médium X, ou do médium Y, e que vai atrás dele para, de repente, ter ali, né, alguma forma de benefício ou perguntas respondidas ou algo em torno disso. Então, essa proibição ela vai consistir neste ponto aqui. Legal. Como falamos, já que essa proibição ela consiste dentro dessas duas etapas, hoje vamos abordar a proibição de invocar e depois a proibição de seguir aqueles que o invocam, ok? Então, como que acontecia? Na terra de Canaã, né, ou seja, antes do povo de Israel ocupar a terra de Canaã, existia um tipo de culto lá, que era chamado de culto Ov. O que é o culto Ov? Ele era praticado por meio de comunicação com esses espíritos. Vamos chamar assim, comunicação com fantasmas, ok? Porque são pessoas mortas. Logicamente, não são pessoas vivas, então podemos dizer que são fantasmas em si. Bem, essa comunicação, ela funcionava dentro de uma combinação das práticas de bruxaria. Então, Ov entra como uma forma de feitiçaria, mais ligado à canalização da invocação de espíritos. E, além dessa parte da bruxaria, também tinha o procedimento de adoração, de culto a esses espíritos. Sim, porque se queimava incenso, se agitava um galho de murta e também sussurrava encantamentos. E assim essa canalização era feita. Ou seja, alguns dizem, inclusive, alguns outros comentaristas, eles vão mencionar o seguinte: que se pegava o crânio de uma pessoa que já faleceu, e sobre esse crânio, entendeu? Fazia então essa invocação. E, tipo, digamos assim, aquela pessoa ouvia a voz sair de dentro desse crânio e falar com ela, mostrando respostas a perguntas, ou então fazendo predições de eventos futuros que aconteceria, entendeu? E
E a pessoa, ela também sofria um tipo de convulsão. Ela também sentia, muitas vezes sofria um tipo de convulsão. E quando levantava como tivesse possesso de um tipo de espírito ou uma força assim. Então, essa prática é chamada prática de Ov, ok? Legal. É uma prática proibida pela Torá. E a Torá, ela não vai dizer que isso não existe, tá? É importante mencionarmos esse ponto. A Torá, em nenhum ponto ela vai dizer, olha, isso daqui é invenção, isso daqui não acontece, isso daqui não funciona. Nada disso. A Torá não vai dizer isso. A Torá, ela vai proibir de se conectar com essas forças. E se algo é proibido de se conectar, é porque realmente pode acontecer e realmente pode existir. Mas conforme nós já falamos a respeito dos falsos profetas, lembra que um falso profeta pode operar milagre, um falso profeta pode predizer o futuro, um falso profeta pode realmente fazer coisas que, diante de todos, acontecem de verdade. Mas, no entanto, não significa que ele está com a verdade, porque ele está longe da Torá. O mesmo vale também para esse tipo de invocação. Pode ouvir, pode responder, pode predizer o futuro? Sim, pode fazer isso tudo que eu falei aqui. No entanto, é a verdade? Não. Por que não é verdade? Porque está transgredindo uma ordem expressa da Sagrada Torá. Exatamente por isso não é a verdade, entenderam? Então, isso é muito importante trazermos aqui para vocês. A gente não está aqui para falar que não existe, nem para falar que isso aqui é coisa do capiroto, nem para falar que as pessoas não fazem essa invocação, nada disso. Somente estamos para falar que esse tipo de procedimento, ele realmente, além dele existir de fato, né, o mais seguro para as pessoas é não se aproximar desses procedimentos, ok? Esse é o mais seguro. Por que a Hashem deu essas proibições? Será que a Hashem quer manter todo mundo no quadradinho? Será que a Hashem, por exemplo, quer erradicar todos os credos religiosos? Na verdade, Hashem ele deu essa proibição, como outras proibições, relacionadas a forças da impureza, a feitiçaria, a bruxaria, por quê? Porque é seguro para você. Por que é seguro para você? As pessoas vão me perguntar, por que é inseguro praticar essas coisas? Porque nada dentro do nosso mundo e dentro de todos os outros mundos espirituais é de graça. Tudo tem um preço. Sempre existe um preço para tudo o que se faz. E se a pessoa ela faz um pacto com alguma força e ela ganha algum tipo de poder momentâneo, temporário, uma hora essa força vai cobrar dele. Uma hora isso vai ter que ter uma troca equivalente. Essa é a regra da vida. Tudo o que você recebe tem um troco daquilo que você dá. O que a pessoa dá? A pessoa dá a vitalidade dela. Essas forças se alimentam da sua vitalidade, dos seus anos de vida. Ela vai te sugando. E uma hora, essa vitalidade sua vai acabar. E quando isso ocorrer, pode acontecer vários fatores. Vemos pessoas que foram à loucura, pessoas que terminaram internadas em manicômios, pessoas que entraram num estado de digamos assim, de transe
perpétuo, ou seja, pessoas que entraram em estado vegetativo e vivem hoje somente através de aparelhos, e pessoas que realmente suicidaram, pessoas que perderam a vida porque não aguentaram a pressão. Então, realmente existe. Não estamos aqui para negar que exista isso. No entanto, é seguro? Não. Seguro é se conectar numa conexão direta, positiva, com quem? Com Hakadosh Baruch Hu, somente. Entendeu? Somente com Hakadosh Baruch Hu. Ah, tá. Essas forças, elas existem. São inimigas de Hashem? Não. Hashem não tem inimigo. Hashem criou essas forças, inclusive. Mas criou por quê? Para testar o ser humano. Para que o ser humano pudesse ter méritos ao resisti-la a essas forças. E quando ele resiste, ele alcança méritos, ele sobe em elevação de espiritualidade. Acaso nem todas as pessoas conseguem vencer essa barreira? Existem aqueles que se sucumbem a isso tudo. Entendeu? E pode haver, obviamente, muitos problemas ao se conectar com essas forças. Então, qual é o conselho? Qual é a orientação? Aquele que está pensando em se conectar, não se conecte. Porque se você se conectar, eu não sei se você vai conseguir sair. Aquele que já está nisso, lute com até suas últimas forças para sair disso. Se voltar inteiramente para a Hashem. Vamos ver um pouquinho, então, sobre alguns pontos. Sefer Hinuri número 255. O Sefer Hinuri número 255, ele vai dizer o quê? O Sefer Hinuri número 255 vai dizer que nós não devemos praticar OV, ou seja, que não nos voltemos para ele, querendo dizer que não pedimos, como é afirmado em Levítico 19:31, não se volte para os OVs. E o conteúdo é que os praticantes oferecem incenso e realizam atos por meio dessas coisas. Parece que uma pessoa que ela ouve um discurso sobre a Ksila que responde o que ela vai perguntar, e este é um de seus tipos. E a linguagem do Sifra Kedoshim, capítulo 7, Alahá 10, é Ov Epiton, que fala de sua axila. Então, a prática de Ov, ela consistia em queimar um certo incenso, em praticar certos atos conhecidos dos seguidores de Ov, e nesse ponto parecia para a pessoa que ela está praticando esses atos que ela ouve uma voz saindo de sua axila que responderia às perguntas que ele fizesse. Também somos proibidos de consultar-os. Então, assim o Sefer Hinuri, ele vai dizer bem claramente que é proibido a pessoa fazer essa invocação, ok? Ela fazer essa canalização dessa força. Ela receber um espírito de um fantasma, de alguém já falecido sobre ela, para predizer o futuro, para dizer aquilo que vai acontecer, ou para responder às perguntas. Isso parece muito, é claro, com o trabalho de mediunidade que existe por aí. E realmente é uma das formas de uma prática semelhante. Por isso, nós não aconselhamos praticar nenhum tipo de mediunidade, ok? O Rambam no Mishneh Torah, Sefer Shoftim, Lihot Milahim, capítulo 9, Lahá número 2, ele vai dizer que o não-judeu que adora falsos deuses é culpado desde que adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Como é cultuado através de incenso, através de canalização. Então, a proibição aqui também vale nesse quesito. O Rambam, Sefer Hamadá, Vodat Kohavim, capítulo 11, a número 16, ele vai dizer aqui para nós, olha só o que o Rambam vai dizer. Ele vai dizer o que você tem que fazer para você não entrar nessa cilada.
O que você tem que fazer para não entrar na cilada? Os mestres da sabedoria e aqueles de conhecimento perfeito sabem com prova clara que todos esses ofícios que a Torá proibiu não são reflexos da sabedoria, mas sim vazio e vaidade que atraiu os fracos de espírito e os fez abandonar todos os caminhos da verdade. Por essas razões, quando a Torá advertiu contra todos esses assuntos vazios, ela aconselhou, lá em Deuteronômio 18:13, tenham fé perfeita em Deus, seu Senhor. O que faz uma pessoa se aproximar e se conectar com essas forças? A curiosidade. O que está por trás da curiosidade? Por trás da curiosidade está, na verdade, o medo. O medo, a insegurança daquilo que o futuro pode trazer. Medo e insegurança é algo que tem que ser trabalhado. Quando você aprimora a sua fé, você tem certeza e convicção de que Hashem ele controla o seu passado, controla o seu presente, controla o seu futuro, que você não tem que temer o seu futuro, porque ele vai estar cuidando. E se você não tem que temer, você não vai buscar essas forças para tentar saber o que vai acontecer no futuro. Entenderam? Entenderam agora? Então, é claro e óbvio que devemos fortalecer a nossa convicção, a nossa fé. Devemos fortalecer e entender que Hashem é onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Se ele sabe de todas as coisas, ele governa sobre o seu passado, ele governa sobre o seu presente e ele governa sobre o seu futuro. Passado, presente e futuro estão inteiramente na mão dele. Basta você confiar. A falta de confiança, obviamente, que traz essas ciladas falsas e essa falsa convicção de tentar se agarrar nessas práticas. Talmud Bavli, Mishnah, Sanhedrin, página 59b, 60a, vai trazer: não permitirás que vivam a bruxa, Êxodo 22:17, e está escrito no seguinte versículo: quem se deitar com um animal será morto, Êxodo 22:18. Então é derivado daqui que qualquer um que está incluído na proibição de quem se deitar com um animal, incluindo os não-judeus, está incluído também no comando de você não deve permitir que uma bruxa viva. Ou seja, daqui nós vemos que nós somos totalmente proibidos qualquer forma de feitiçaria e bruxaria. E Ove é uma forma de bruxaria. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Não praticar ou consultar rituais de mediunidade, não invocar espíritos dos mortos, não praticar ou participar de reuniões afro-religiosas ou kardecistas que trabalhem e flertam bastante com esse campo aí, desse tipo de prática, ok? Então, pessoal, agora nós vamos estar abrindo para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, é só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. São agora 19h42 e até 19h50 eu estarei respondendo as perguntas, ok? Então, até 19h50 estarei respondendo as perguntas.
Lembrando que eu vou passar depois para vocês uma atividade. Então, pessoal, entenderam tudo? Tô ok? Alguma dúvida? Ove Piton fala de sua axila. Não entendi. Então, Ove é um espírito. A ideia é que esse espírito falaria debaixo da axila, entendeu? A ideia é que a voz sairia dali. Então, a ideia principal que esse tipo de feitiçaria, a pessoa, ou seja, aquela pessoa que é o médium, ele ouviria uma voz saindo ali daquele canto do braço dele, entendeu? Ele ouviria uma voz saindo dali, ou seja, ele ouviria praticamente e passaria as respostas para as pessoas que perguntam. De nada, Relaido.
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês, onde nós estivemos estudando sobre a ramificação de número 27, que é a proibição de invocar espíritos. Amanhã estaremos de volta com a ramificação 28, a nossa aula de número 8, amanhã, mesmo horário, 19 horas, horário de Brasília. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.